Outubro de 336 a.C., na cidade de Egea, capital da Macedônia, estava acontecendo um casamento, ou melhor, um acordo político, entre Cleópatra, a filha do rei Filipe II da Macedônia, e Alexandre, o rei de Épiros. O rei Filipe estava se preparando para lançar uma campanha militar contra o poderoso Império Persa, que há séculos vinha interferindo na política dos estados da Grécia. Mas antes que isso fosse possível, ele teria que assegurar suas fronteiras em casa. Após o término do casamento, o rei Filipe iria se encontrar com as delegações gregas e aliadas, para que eles o assegurassem mais uma vez da sua posição como líder supremo da Grécia. Na manhã do dia seguinte, ele foi em direção ao teatro da cidade, onde todas as delegações o esperavam. Durante o percurso, Filipe quis mandar uma mensagem de poder aos espectadores. Ele ordenou para que a sua segurança pessoal mantivesse alguma distância, já que ninguém seria louco ao ponto de atacar o homem mais poderoso da Grécia. Chegando ao teatro, os guardas entraram primeiro e Filipe entrou em seguida, sozinho. Em meio ao aplauso da plateia, ele se posicionou no centro do auditório, mas repentinamente Pausanias, um de seus guarda-costas, correu em direção ao rei e o apunhalou com uma adaga. Enquanto o rei sangrava até a morte, Pausanias tentou escapar do local, mas foi perseguido por outros 3 membros da guarda, e ao escorregar no chão, ele foi morto por golpes de lança. Até hoje, não sabemos o motivo exato que levou Pausanias a assassinar o rei. Mas eu gostaria de apresentar 3 teorias neste vídeo, que podem nos ajudar a chegar a uma conclusão. A primeira é que Pausanias foi subornado, pois os persas sabiam que Filipe estava preparando uma invasão, na qual ele havia enviado 10.000 homens para o Helesponto, sob o comando de Átalo e Parmênio. Lembre-se desses 2 nomes, eles irão aparecer mais para frente. Os persas temiam que, em caso de uma invasão, as cidades gregas que ficavam na costa do mar Egeu viriam Filipe como um libertador e juntariam forças com ele. Então, faria sentido assassinar o rei da Macedônia, já que com ele fora do caminho, a Grécia retornaria ao seu estado natural de feudos regionais. A segunda teoria indica que Pausanias, o regicida, teria agido sozinho. Ele havia sido amante do rei Filipe, mas o relacionamento acabou e Filipe começou um novo caso com outro jovem. O futuro regicida sentiu-se rejeitado e começou a insultar o novo amante do rei em público. Amante esse que, na primeira oportunidade que teve, provou sua coragem morrendo no campo de batalha. O general Átalo, amigo do amante, ao saber de sua morte, decidiu vingar-se de Pausanias por tê-lo difamado. Ele o convidou para um banquete em sua casa. Vale salientar que os macedônicos tinham o costume de misturar água no vinho, para que eles não ficassem bêbados rapidamente. Mas Átalo serviu vinho puro para Pausanias, o embebedando rapidamente. Após ele ter sido embriagado, foi violado, primeiro por Átalo e depois por todos os convidados do banquete. No dia seguinte, Pausanias foi até o rei Filipe, pedindo por justiça. O rei sentiu-se enojado pelo ato bárbaro de Átalo, mas o mesmo era indispensável para o exército, tendo em vista que a campanha contra a Pérsia estava próxima. O rei, como consolação, ofereceu uma vaga a Pausanias na guarda real, mas recusou a punir Átalo. Devido à recusa do rei em prover justiça, Pausanias poderia ter usado isso como justificativa. A terceira teoria envolve membros da família real macedônica. Alguns meses antes do acontecimento, o rei Filipe se divorciou de Olímpia, sob a alegação de que a esposa teria sido infiel. Olímpia era de Épiro e mãe de Alexandre II, o príncipe herdeiro.
Devido ao divórcio, o príncipe se encontrou numa posição insegura, pois seu pai iria se casar novamente e com uma esposa macedônica. Qualquer filho homem que a nova esposa concebesse seria um macedônico puro, e por ser filho de uma estrangeira, Alexandre era somente meio macedônico. Durante o banquete de casamento, Átalo ficou bêbado e começou a gritar, pedindo aos deuses que aquela união produzisse um herdeiro legítimo. Isso irritou muito Alexandre, que jogou sua caneca na cabeça de Átalo e berrou: "Seu vilão, o que sou eu então, um bastardo?" Então Filipe, tomando partido de Átalo, se ergueu e correu na direção do filho, mas muito bêbado, acabou tropeçando e caiu no chão. Alexandre então gritou: "Vejam, este é um homem que quer conquistar a Pérsia." Depois desse episódio, Alexandre fugiu para Ilíria, onde foi recebido como convidado pelo rei local, sendo efetivamente exilado pelo seu pai. A situação só viria a mudar com a intermediação de Demarato, um grego que estava de passagem na corte macedônica. Filipe o convidou para perguntar como as cidades gregas, que historicamente viviam em guerra, estavam lidando umas com as outras. O velho grego sabiamente respondeu ao rei que ele não tinha o direito de perguntar isso, sendo que a sua própria casa estava dividida e cheia de calamidade. Diante essa resposta, Filipe chamou de volta Alexandre. Apesar da conciliação que eles tiveram, o risco que um possível herdeiro traria a Alexandre era muito alto. Temendo este cenário, ele poderia ter tramado contra a vida do seu pai, mas infelizmente nunca saberemos a verdade exata sobre a morte de Filipe. Envolvido ou não, Alexandre fez os trabalhos de um filho fiel. Ele deu um funeral ao seu pai com todas as honras de um rei. Mas antes que o corpo de Filipe esfriasse, ele começou a agir para garantir sua posição. Seu aliado mais importante era o velho general Antípatro, que havia servido durante o reino do seu pai. Devido aos anos de experiência, ele compreendia que a chave para o controle macedônico não era o sangue real, mas sim o apoio do exército. Ele acompanhou Alexandre para uma assembleia das tropas, mas conquistar o apoio dos soldados não seria uma tarefa fácil, pois a espinha dorsal do exército macedônico era formado por camponeses, que devido às campanhas de Filipe estavam muito tempo longe de suas famílias, e viram na sua morte a oportunidade de retornar para casa. Todos os homens sabiam que mais cedo ou mais tarde Alexandre seria desafiado pelos gregos ao sul e por tribos bárbaras ao norte, o que significa meses, se não anos de serviço. Nesta hora crucial, Alexandre viu que este momento iria consolidar ou quebrar o seu reinado. Ele começou pedindo para que os soldados lembrassem que eles eram um exército mais grandioso que o mundo já tinha visto, e nada era impossível para eles, e seguiu prometendo riquezas e glórias inimagináveis. Seja pela oratória de Alexandre, pela promessa de riqueza, ou por ele ter suprimido todos os impostos, os soldados ovacionaram ele como rei, e prometeram segui-lo por onde fosse. Enquanto isso, o exército que Filipe havia enviado ao Helesponto já havia cruzado rumo à Ásia e estava à espera do rei com o exército principal. Quando de repente, eles recebem a notícia de sua morte. Átalo não era um tolo e sabia que caso Alexandre se tornasse rei, ele seria punido pelas ofensas que cometeu, e logo começou a conspirar contra Alexandre. Ele contactou Demóstenes em Atenas, que era conhecido por seu ativismo contra o domínio macedônico. Ele, por vez, prometeu apoio caso Átalo se rebelasse. Mas Parmênio, que comandava a outra metade do exército, era um homem inteligente. Ele não sabia o que tinha acontecido na Macedônia e optou por se manter neutro no primeiro momento, até que a situação ficasse mais clara. Alexandre não era novato na política. Ele cresceu no mundo conturbado da corte macedônica e sabia o perigo que Átalo representava. Ele enviou seu leal amigo Recateus para o campo do exército na Ásia, com a finalidade de se entender com Parmênio.
Alexandre prometeu a ele e seus filhos posições estratégicas no exército, tornando Parmênio abaixo somente de Alexandre. Com ambos os lados de acordo, Átalo foi assassinado. Na Grécia, mesmo com a morte de Átalo, a Liga de Corinto, que tinha sido fundada por Filipe para manter controle sobre os estados gregos, se recusou a conhecer Alexandre como sucessor legítimo, e viram no assassinato de Filipe uma forma de ganhar de volta sua independência. A Tessália e a cidade de Tebas se levantaram em revolta aberta, e em Atenas, Demóstenes e seu partido antimacedônico declararam feriado em honra ao assassino de Filipe. Com o mundo grego em caos, todos acreditavam que o reino macedônico iria desabar sobre os ombros inexperientes de Alexandre, mas logo o mundo conheceria a genialidade deste jovem rei.